vamos pregar primeiro para depois levar, né? Acabou o culto, eu vou falar. Boa noite, a paz e a graça a todos. Amém. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Deus é bom. Amém, gente? Amém. Domingo. Maravilha, viu? Que palavra. Deus falou tremendamente ao coração da gente. Eu até dei um título à pregação de Milena lá, né? Mente vazia, oficina do diabo. Por que para mim a mensagem impactou? Porque é uma verdade que a gente está vivendo. É uma verdade. É uma verdade. A pessoa, isso é um ditado popular antigo. E toda vez que a gente está com a mente vazia, o diabo trabalha. Eu vou dizer para você uma coisa. Às vezes eu estou lá em casa sem fazer nada. A cabeça lá sem fazer nada. E assim, a gente não fica com Bíblia o dia inteiro. A gente não fica. Sempre a gente tem um momento de descontração. E às vezes a gente vai para a internet, vai para a rede social e a gente está lá e a gente, quando pensa que não, a gente está falando besteira, a gente está fazendo besteira. Volta e meia a gente entra numa discussão que não é para entrar. O diabo dá lugar ao diabo, arranja uma briga com alguém na rede social. E aí às vezes acontece isso comigo. Às vezes eu estava ali pensando, eu falei, poxa, às vezes eu estou lá e faço um comentário, sem maldade, mas aí sempre tem alguém que não concorda com o comentário e quer brigar com você. E aí você às vezes acaba também retrucando no comentário lá e acaba, poxa, se chateando. Era simplesmente um comentário que está lá para todo mundo comentar. Você vê, semana passada eu fui comentar sobre uma pregação que a gente está vendo todo dia aí, aquelas heresias, né? Fui comentar, apareceu uma enxurrada de gente, porque eu fiz um comentário. Aí os teólogos da internet começaram a caçar confusão. Os teólogos do achismo e não da palavra de Deus. Porque se fosse da palavra não discutia. Então acontece. E aí por que aconteceu isso? Porque se eu estivesse em outro lugar fazendo outra coisa, eu não estava envolvido na discussão. Então acontece, às vezes a gente está distraído lá e a gente acaba. Então, nesse mínimo detalhe já acontece essas coisas. Imagine nas outras demais coisas. Acontece muito isso. Então, é por isso que eu não tenho mais Netflix em casa. Eu não tenho, porque antigamente eu gostava muito de assistir filme medieval. Só que a Netflix, tudo que vem tem uma cena pornô no meio. O filme está bem, está lá, beleza. Quando pensa que não, bota uma. Aí fica difícil. Fica difícil. Aí eu preferi. Mas a gente não pode também deixar de viver, mas com vigilância, né? Com vigilância. Aí Jesus disse: filhinhos, vai viver no mundo, mas não sois do mundo. Nós não somos perfeitos, nós estamos em busca da perfeição. Mas tudo isso acontece por causa de uma coisa. Milena leu: conhecereis a verdade, ela vos libertará. De quê? É isso que a gente tem que perguntar. Porque a pessoa pensa que é libertar dos demônios. Não. É libertar do nosso eu, da nossa natureza humana, da enganação que há em nós, do impostor que há na gente, como diz a canção, o impostor que há na gente. É isso que a gente precisa se libertar. E só Jesus é capaz de fazer isso, de constranger o nosso interior, nosso eu. É só Jesus é capaz de fazer a gente olhar para dentro da gente e dizer assim: poxa, a gente está todo errado. Só a palavra é capaz. Ela é uma espada de dois gumes que atravessa a alma. E aí Milena terminou dizendo o seguinte: para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. Aí as pessoas entendem diferente. Então quem desfaz as obras do diabo é o verbo, é a palavra. Jesus venceu no deserto com a palavra. É com a palavra. Sempre vai ser isso. Eu falei aqui uma vez, eu já expulsei muito demônio, mas eu nunca vi as pessoas. A gente expulsa o demônio, o diabo volta. Expulsa. Quando a gente ensina a mensagem, ensina sobre Cristo, a pessoa agora ela começa por si só a ser confrontada pelo Espírito Santo, pela palavra. E ela começa a ser discipulada por Deus. Porque
A palavra ela vai lá na raiz do problema. E é isso que eu estava meditando, eu assistindo. Eu vou assistir de novo, eu vou assistir até eu enjoar. Ontem eu assisto. Tané de prega eu assisto. Pastor Cosme prega eu assisto. Denilson prega eu assisto uma vez, duas vezes, três vezes. Que é a repetição, ó. Amém? Hoje eu vou começar pregando, amém, gente? Amém. Abra a sua Bíblia em Atos, capítulo 8, verso 26. A gente vai falar um pouquinho do eunuco, mas não na visão do batismo. A gente vai falar do eunuco sobre uma coisa. Eu peguei a deixa de Milena e fiquei meditando, e Deus me deu uma mensagem. Amém? Pai, em nome do Senhor Jesus, nós, Senhor, nos encontramos na Tua presença. Eu começo pedindo a Deus perdão pela nossa vida. Somos, Senhor, incapazes de viver uma vida totalmente santa como o Senhor viveu, como o Senhor vive, melhor dizendo. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, nos ajuda a conseguir a estatura de varão perfeito, para que não sejamos mais levados por doutrinas, Senhor, de homens, enganados por nós mesmos. Pai, em nome do Senhor Jesus, que a palavra, Senhor, venha curar nossa alma, que a palavra venha libertar a gente de nós mesmos, que o Senhor nos ajude através dessa mensagem a voltar, Senhor, ao estado original, ao estado que o Senhor nos criou. Pai, em nome do Senhor Jesus, toma esse culto em Tuas mãos, toma essa palavra em Tuas mãos, toma as pessoas que aqui vão estar em Tuas mãos, os que estão aqui em Tuas mãos, aqueles que estão nos assistindo, Senhor, e que vão nos assistir. Em nome do Senhor Jesus, repreende, Senhor, o mal que tira a atenção do Teu povo, o mal que rouba a semente lançada em terra fértil. Faz com que cada um, Senhor, ao receber a semente da palavra, ela seja regada, ela seja cultivada no coração, para que possa nascer uma boa árvore frutífera. É o que nós te pedimos em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Atos capítulo 8, verso 26. Filipe, o eunuco, diz assim, amém? Todos encontraram? Amém. Diz assim: um anjo do Senhor disse a Filipe: apronte-se e vá para o sul pelo caminho que vai de Jerusalém até a cidade de Gaza. Pouca gente passava por aquele caminho ou lugar. Pouca gente passava por aquele caminho ou lugar. Amém? Versículo 28. Filipe disse-lhe, Filipe se aprontou e foi no caminho, e ele viu um eunuco da Etiópia que estava voltando para o seu país. Esse homem era alto funcionário, tesoureiro, administrador das finanças da rainha da Etiópia. Ele tinha ido a Jerusalém para adorar a Deus. Na volta, sentado na sua carruagem, ele estava lendo o livro do profeta Isaías. Versículo 29. Então o Espírito Santo disse a Filipe: chegue perto dessa carruagem e acompanhe. Filipe correu para perto da carruagem e ouviu o funcionário lendo o livro do profeta Isaías. Aí ele perguntou: o senhor entende o que está lendo? Algumas traduções: entende tu o que ler? Amém? Eu vou ler só até aí. Entende tu o que ler? Eu queria a atenção de vocês hoje. Queria bastante atenção. Essa pergunta é uma pergunta que todas as pessoas deveriam se fazer, ou fazer a quem está em busca de Deus. Entende tu o que está lendo? Entende tu o que está ouvindo? Entende tu o que está vendo? Porque tem muita gente ouvindo, lendo, vendo, sem entender. Muita gente que está em busca de Deus, mas não entende Deus. Não entende nada de Deus, em busca de Deus, sem entendimento algum. Esse homem
que era um funcionário da rainha de Cândace. Cândace era um título, como também na Etiópia, todas as rainhas tinham um título. E como no Egito, o faraó é um título de rei. Então esse homem era alto funcionário, não era uma pessoa comum, era um alto funcionário, uma pessoa capacitada, letrada, pela função que ele exercia. Ele não era qualquer um, era uma pessoa de grande instrução. Não era um analfabeto, não era um leigo, mas uma pessoa de grande instrução e que tinha liberdade para sair do seu país. E olha que a Etiópia naquela época era um lugar muito longe de Jerusalém, para se dirigir até Jerusalém em busca de adorar a Deus. A Bíblia diz que ele foi até Jerusalém para adorar o Senhor. Ou seja, ele é uma pessoa que cria em Deus, uma pessoa que acreditava na pregação dos judeus, no Deus de Israel, mas não entendia nada das Santas Escrituras e nem da lei. E Deus, vendo o seu coração, Deus vendo que ele estava buscando conhecê-lo, desloca Filipe para essa função. O Espírito Santo, por intermédio de um anjo, que a gente fala, o anjo veio. No Espírito Santo, por intermédio de um anjo, vem a Filipe e diz, apronta-te, e vai até esse caminho, aonde não passava quase, um caminho quase deserto. Era um caminho onde não tinha muito fluxo de pessoas, poucas pessoas viajavam por ali. E Filipe vai, chega lá, o Espírito Santo diz assim, se aproxima da carruagem. Filipe fez o quê? Se aproximou da carruagem. E Filipe indaga, o senhor está entendendo o que o senhor está lendo? O senhor está entendendo o que o senhor está meditando aí, o que o senhor está buscando? O senhor está entendendo? E ali falava um texto a respeito de Isaías, falava em Isaías que é a respeito de Jesus. Isaías estava profetizando sobre o Messias. Ou seja, esse eunuco ouvia falar do Deus de Israel, esse eunuco ouvia falar das cerimônias judaicas, esse eunuco ouvia falar das festas judaicas, de tudo que havia em Jerusalém, mas ele não conhecia o Senhor das Escrituras, ele não conhecia de quem as Escrituras anunciavam. Se a gente parar para pensar, lá de Gênesis até Apocalipse, a Escritura anuncia Cristo. O Velho Testamento inteiro profetizava sobre o Messias, e ele não sabia. Ele não tinha conhecimento nenhum disso. Mas Deus tinha um propósito na vida daquele homem. Deus tinha um propósito na vida daquele senhor. Deus queria que aquele homem o conhecesse, porque ele buscava conhecê-lo, mas não sabia como, não tinha instrução, não tinha quem o ensinasse. Ele apenas pegou o livro da lei, colocou do seu lado, meditava, mas não tinha um mestre, não tinha um professor para ensiná-lo, para tirar suas dúvidas. Não tinha quem o instruísse. Ou seja, toda pessoa que busca a Deus, ele precisa de instrução. Toda pessoa que busca a Deus precisa ser instruído. Paulo diz para Timóteo, toda a escritura é inspirada por Deus e ela serve para instrução. Vamos resumir, para instrução. Ela corrige, ela exorta, mas isso tudo está incluído na instrução. A Bíblia é o manual do homem, ou seja, Cristo é o manual do ser humano. Ele é que mostra através das Escrituras que Ele é o próprio Verbo, aonde está o nosso pecado, aonde estão nossas qualidades, nossos defeitos. Ele abre o nosso entendimento para mostrar quem somos diante de Deus. Se eu não conhecesse as Escrituras, eu não sabia que eu estava pecando. Paulo diz assim, a lei me mostrou meu pecado, a lei me mostrou que eu sou um pecador. Eu conheci o pecado por causa da lei. Paulo vai dizer, eu conheci o pecado por causa é a lei que aponta. A palavra de Deus diz, isso aqui não pode, isso deve, isso não deve. E a gente tira nossas conclusões, e através das nossas conclusões, tomamos decisões. Por isso Deus, Ele deixou as Escrituras sagradas, para nos instruir no nosso caminho, para nos mostrar qual a decisão devemos tomar.
Isaías profetizou sobre Jesus. Poucas pessoas tinham acesso às escrituras, mas os que tinham, dificilmente sabiam de quem Jesus estava falando, de quem a escritura estava falando. A Bíblia diz que Nicodemos, um mestre em Israel, conhecedor da lei, que pregava para as pessoas, ensinava para as pessoas, foi ter de noite com Jesus, e achava que Jesus era apenas um profeta antigo, era mais um profeta. E ele diz: bem sabemos, responde por todos, que tu és mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer o que tu fazes se Deus não for com ele. Ele olha para Jesus e diz assim: esse aí é um profeta. A mulher samaritana diz: vejo que tu és profeta. E ela também ia até o monte Gerizim adorar. Ela também acreditava em Deus e exaltava o Deus de Jacó. Mas no entanto estava vivendo a vida pecaminosa, porque não entendia o propósito de Deus para a vida dela. Somente ouvia falar, lia, ia para o culto, ouvia os sacerdotes pregarem, mas entendimento, nada. Não tinha entendimento de nada. Aí a Bíblia diz o seguinte: Deus, quando chama Josué, sabe o que Deus disse para Josué? Meu servo Moisés é o que? Morto. Primeiro homem a escrever ali os livros da lei, das instruções. Ele diz, ou seja, o seu instrutor é morto. Agora pega o livro do meu servo Moisés, a lei, o que ele te instruiu, o que ele te ensinou, e agora tu vai aplicar. Tu coloca no teu coração, medita nela de dia e de noite, e não se aparta dela, não se desvia nem para a direita e nem para a esquerda. Se fizeres assim, será bem sucedido. Ou seja, Deus está dizendo: você foi instruído, agora é hora de você ensinar. Você foi instruído, agora é hora de você mostrar, de você conduzir. Como pode um cego guiar outro cego? Por que Deus mandou Filipe até o eunuco? Filipe, ele conhecia Deus ou não conhecia? Filipe conhecia o Deus que pregava. Filipe sabia de quem estava falando. Josué também, ao levar o povo, sabia quem era o Deus que o chamou, conhecia o Deus que o chamou. Davi chega lá e escreve: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, lá no Salmo 1. E nem se detém na roda dos escarnecedores. Porém seu prazer está na lei do Senhor, e nela medita de dia. Essa tal pessoa que fizer isso, que meditar nela de dia e de noite, será como uma árvore frutífera plantada à beira do ribeiro, e dará seu fruto no tempo certo. Aí a gente chega lá e João vai repetir: no princípio ele era o quê? O verbo. E o verbo estava com Deus, e o verbo era. Quem não conhece o verbo não conhece Deus. Quem não conhece o verbo só apenas busca, só apenas fala, mas não conhece. É leigo no assunto. É como aquele eunuco, estava com o livro na mão, mas só o livro vai ensinar quem é? Não, precisa de instrução, precisa de alguém que o apresente, alguém que o mostre, alguém que diga assim: esse aqui é Cristo, esse aqui é o teu Salvador, é o teu libertador, é quem vai transformar a tua vida, é quem vai te constranger no teu pecado, é quem vai te levar para perto de Deus. Aí Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém chega ao Pai a não ser por mim. Ou seja, vamos traduzir: ninguém chega até Deus a não ser pelo verbo, pela palavra. E as pessoas ignoram isso, ignoram o conhecimento. E é só o conhecimento que pode levar a gente até Deus, porque é Ele que nos santifica, é Ele que nos aproxima. Quem não conhece a Bíblia não conhece a Cristo. E não adianta também dizer: eu conheço a Jesus, e não conhece a Bíblia. Mentira. Se não buscar conhecimento da palavra, só vai ouvir falar. É um cego com um livro na mão. Pegue um livro e dê um cego. Adianta alguma coisa? Pegue uma pregação e dê um surdo. Adianta alguma coisa? Pronto. Não vai adiantar nada. Por quê? Porque ele não sabe. Ele não pode ver, e o outro não pode. Pronto, é inútil.
Mas se tiver alguém que narre para essa pessoa que é cega, não é isso? Ela vai o quê? Ser instruída. E se tiver alguém que faça gesticulação, que aponte para essa pessoa que é surda, ela vai fazer o quê? Ela vai ser instruída. Não existe aluno formado sem professor. Impossível. Tem que ter alguém para ensinar. Tem que ter alguém para poder discipular essa pessoa. Vamos lá. Deixa anotado aí na Bíblia e pula para Efésios capítulo 4. Taneide pregou aqui e citou aqui, no 4. Foi Taneide que pregou, o outro citou 4, acho que foi. 4:11, está aí no meu livro, está aí no meu certificado aí. 4:11, Efésios 4:11, olha o que diz aqui. Amém? Encontraram aí já? Diz assim: foi Ele quem deu os dons às pessoas, escolheu alguns para serem apóstolos, outros para serem profetas e outros para serem evangelistas, e ainda outros para pastores e mestres ainda outros para pastores e mestres da igreja. Por que Deus levantou essas pessoas? Foi à toa? Foi em vão? Se Deus levantou essas pessoas, porque a igreja precisa de pastores, mestres, precisa de liderança, precisa de alguém que os conduza. Senão Deus deixava lá. O eunuco não tinha pastor, o eunuco não tinha ninguém para ensinar, o eunuco só apenas lia. O eunuco ficava lá, ó, ele ia para a casa dele, ia para o templo, para a casa dele, para o templo, ele ia visitar o templo em ano, mas não congregava, não tinha pastor, não tinha quem o ensinasse. Entende tu que leu, eunuco? Como posso entender se ninguém me explica? Ou seja, se eu não tenho um pastor, um professor, um mestre para me dar a instrução. Aí as pessoas hoje dizem assim: eu vou ser crente dentro da minha casa, crente dentro de casa, crente da internet. Nunca vai ter um encontro com Jesus. Nunca vai ter um encontro com Jesus. Olha, Jesus disse: não se ausentai de Jerusalém. Jerusalém representa a igreja. Não se ausentai de Jerusalém, porque há de descer sobre vós o Espírito Santo. E eles ficaram em Jerusalém no dia da festa de Pentecostes, e ele desceu, como foi profetizado pelo profeta Joel. Eles receberam o dom de Deus e eles ficaram lá reunidos naquele lugar. Estavam todos reunidos no mesmo, estava um num canto, outro no outro. Estavam reunidos. E aí de repente veio o Espírito Santo e a gente sabe o que aconteceu. Aí começaram a dizer: estão bêbados dessa hora do dia. Aí Pedro vai lá, instruído por Jesus, porque passou 3 anos e meio sendo discipulado, ensinado, explicado. Agora Pedro não é mais um leigo, Pedro agora não é mais qualquer um. Pedro agora é um mestre, ele agora é um professor, ele agora é um pastor das pessoas. E Pedro prega e ganha 3.000. Essas pessoas se juntam aos demais, e a Bíblia diz que eles eram unânimes entre si na comunhão, no repartir do pão. E juntos faziam oração. Separado ou junto? Junto. E aí diz: e perseveravam nos ensinamentos dos. Precisavam ser ensinados, precisavam ouvir explicado de quem as escrituras sagradas estavam falando. Quem é o Senhor das escrituras? De quem a escritura anuncia? De quem a escritura mostra? Qual o propósito das escrituras? Esse Senhor das escrituras, qual o propósito dele na sua vida, na minha vida? Está cheio de gente que não sabe o que é propósito. Por isso está cheio de gente rodando, gente pulando, gente dando recado, gente se sentindo o tal bambambam. Por isso está cheio de gente aí, igual esse menino coitado que está aí. Por isso está cheio de gente. O pastor Anderson disse assim: se ele com 14 anos ele conseguiu enganar um bocado de gente, imagine no dia que o bichão chegar, no dia que for a Vera, que for para valer, que o malvado chegar.
menino de 14 anos, pregando heresia, consegue enganar um bocado de crente. Imagine no dia que o miserável chegar, que o brabo chegar, que o leão que ruge chegar, cheio de menino, dentro da igreja. Aí o outro canta, deixa o menino rodar. Realmente, quem roda é menino. Deixa o menino rodar, quem roda é menino. Ainda não é maduro. Vamos completar o texto. Vamos lá. Aí diz assim: ainda outros para pastores e mestres da igreja. Versículo 12. Ele fez isso para preparar o povo de Deus para o serviço cristão, a fim de construir um corpo de Cristo. Ou seja, Deus deu os mestres, os pastores na igreja para preparar os obreiros, para preparar os servos, tudo isso para o crescimento do corpo de Jesus. Porque se não tiver conhecimento, o corpo não cresce. Se não tiver conhecimento, o corpo não vai para canto nenhum. Esqueça, não roda, não pula, na emoção ninguém cresce. É menino, em casa é menino. Tem que estar na igreja buscando a Deus, aprendendo, sendo discipulado. Porque o eunuco, quando recebeu a pergunta, entende tudo o que lê. Ele disse: como posso entender se eu não tenho professor, eu não tenho pastor, eu não tenho quem me ensine? Buscava a Deus, não era batizado, buscava a Deus, não estava em comunhão, não sabia nem com quem é que ele buscava. Ele ia para uma festa judaica sem propósito, não tinha propósito. Crente tem que ter propósito, crente tem que ter objetivo, crente tem que saber o que está fazendo. Crente vem para a igreja dizendo assim: ó, eu estou lá para aprender mais sobre Deus, eu estou lá para aprender mais sobre o Senhor que eu sirvo, e esse Senhor que eu sirvo é o Senhor que vai me salvar. Por isso eu preciso ter prioridade. Crente sem propósito. Eu falei aqui, o propósito de Deus é salvar. Como Deus vai salvar alguém que não tem conhecimento dele? Jesus disse assim: muitos naquele dia vão dizer: Senhor, em teu nome eu expulsei demônios. Sai, diabo, em nome de Jesus, vai. Menina falou, os filhos de Cefas foi lá: eu te expulso no nome do Deus que Paulo prega. Aí tomaram uma surra. Não conhecia Jesus. Qual o conhecimento que tinha? Nenhum. Aí o cara, e sai, o diabo sai. Tá bom, tô saindo só porque eu quero, para te pegar, para te enganar, para te engrandecer, para você achar o bambamão tal. Eu estou só te rodando aqui, ó. Quando tu estiver aí iludido, eu estou te levando para o inferno junto comigo. Em teu nome eu curei enferma. Em nome de Jesus, doença sai aí, o diabo. Eita, isso mesmo, tu é o curador, tu é o retado. Vamos camuflar aqui. Aí pega o papel lá do... Faz o ato profético, pega o papel representando o exame do câncer. Eu rasgo o câncer. Aí os bestas, e o câncer está lá. A mulher deu depoimento: eu ainda estou com câncer, ela disse. Ainda queria defender ainda, dizendo: não, ele fez um ato profético. Tá bom, é desse jeito. Aí vão dizer: em teu nome, Senhor, eu dei profecia. Sabe qual é a resposta de Jesus? Apartai-vos de mim, malditos, vós que praticam iniquidade, porque eu não vos... teu nome não está escrito no livro da vida. Eu não sei nem quem é tu. Senhor, eu li a tua palavra, eu decorei todinha. Mas tu entendeu? Tu entendeu? Tu estava no meio da multidão, tu sabia o que tu estava fazendo lá? Tu sabia, tu tinha propósito. Qual era o teu propósito? Era comprar meu carro, era comprar minha casa, era casar, era ter filhos, era curar, me ser curado da doença, era ser liberto do demônio que estava me perturbando de eu prosperar, era eu abrir minha empresa. Tá bom, e o propósito? Não, era isso mesmo. E aí, ganhei, fui abençoado. Sim, e o demais, e o certo, o que eu ouvi fazer, o propósito. Qual o propósito, Senhor? Ir para o céu. Eu não sabia disso não, que tinha que ir para o céu não. Agora tu vai ter que ficar aí, tu vai ter que descer a ladeira.
Porque eu vim para eu morrer na cruz, não foi para poder tu ter carro, casa, não. Eu morri na cruz para poder tu ir para o céu, mas eu. E sabe quem disse isso? As Escrituras. O castigo que nos traz a paz estava sobre a paz é lá no céu, porque aqui na terra só todo dia tem uma tribulação. No dia que a gente for para lá, a gente está em paz. Lá é o lugar da paz. O castigo que ele sofreu é o que nos dá paz, a esperança de um dia estar com ele. Só que ninguém quer saber. Vamos ler o restante para a gente entender, para não ficar só nisso. Vamos lá, vou ler o 12 de novo. Ele fez isso para preparar o povo de Deus para o serviço cristão, a fim de construir o corpo de Cristo. Desse modo, todos nós chegamos a ser uma nossa fé, no nosso conhecimento do Filho de quem? De Deus. E assim seremos pessoas o quê? Madura. Eu vou ler o restante. Nós, na nossa fé, seremos conhecedores do Filho de Deus. Não é isso? E seremos o quê? Não vai ser mais menino rodando. Deixa o menino rodar. Deixa o menino rodar. Roda, menino. Roda. Roda que no dia que ele aparecer lá nas nuvens, tu vai ficar rodando, igual um peão lá. Roda. Roda mais. Vou fazer igual a Chacrinha. Roda, roda e apita. Mais um minuto do comercial. Chacrinha, só quem mais velho sabe. Abelardo Barbosa. Roda. Vai rodando aí sem conhecimento. Porque eu canso de perguntar, ô irmão, tu entendeu o que tu leu? Hoje eu fiz uma pergunta no trabalho para um bocado de crente. Uns dois respondeu certo. Sansão se matou, ou Sansão, ele cumpriu um propósito. Aí só dois responderam. O irmão Rogério e o outro irmão respondeu: Sansão se matou não. Sansão não se suicidou não. Mas o outro gritou: não, ele se suicidou. Ele pegou lá e escorou lá e derrubou tudo sobre ele. Eu digo: tá bom, bora ler o texto, bora. Você não entendeu o texto que você leu. Vamos lá, volta pro texto, bora ler o texto aí. Aí o irmão Rony: não, deixa, Rony, eu vou ler o texto aí. Aí eu falei com ele: ó, vamos lá. Aí eu li para ele o texto. Sansão, ele foi filho de Manoá, tinha um propósito, era nazireu. Ele não podia tocar em defunto. Ele tocou num defunto. Ele subestimou o inimigo, deu lugar ao capeta, brincou com o inimigo que estava ao redor dele. E aí foi cortado o cabelo, perdeu a força e ficou cego. Aí foi a consequência da desobediência. E aí depois de arrependido, os filisteus festejando, depois de um tempo, aí ele pede a Deus somente uma coisa, só mais uma chance de cumprir o propósito. De cumprir o quê? O propósito. Ele tinha uma missão, Deus tinha um propósito na vida dele. Ele pediu a chance de cumprir um propósito. E a Bíblia diz que o Espírito de Deus se apossou de quem? Aí ele agora voltou a ficar forte. Então, como foi que um homem que morre em batalha se matou? Então Deus foi lá e fez ele, deu o espírito de suicídio a ele. Está vendo que as pessoas precisam entender o que lê? Mas precisa de estar onde? Na escola. Precisa estar na escola de Deus, aprendendo com as Escrituras, aprendendo com quem sabe. Entende tu o que lê? Foi a pergunta de Filipe. Tu entende o que tu está lendo, homem? Estava lendo em voz alta, que a Bíblia diz que o Filipe ouviu ele lendo o profeta Isaías. Filipe não subiu, ele estava fora da carruagem. Se aproxima, e aí Filipe ouviu. Ele lia o profeta Isaías. E aí ele não sabia de quem era que estava falando as Escrituras. E a Bíblia diz que estava anunciando sobre Jesus. Vamos terminar. Vamos lá. Então não seremos mais, vamos lá, versículo, vou acabar de ler. Então não seremos mais como crianças, arrastados versículo 13, 14 agora, não é isso? Então
não seremos mais como crianças, arrastados pelas ondas e empurrados por qualquer vento de o quê? É vento de quê? De ensinamentos, né? De pessoas falsas. Essas pessoas inventam mentiras e por meio delas levam os outros para caminhos errados. Pelo contrário, falamos a verdade com o espírito de amor, crescemos em tudo até alcançarmos a altura o quê? Espiritual de Cristo, que é o cabeça. Continua dentro de casa. Continua assistindo pregação de internet. Continue lendo a Bíblia lá do seu jeito. Continue com achismo na cabeça. Continue achando que sem aprender de quem as Escrituras falam, a gente vai ter conhecimento de causa. Não vai não. Eu fico triste quando eu vejo alguém perguntar algo para uma pessoa que diz que é crente sobre Jesus. Não é perguntar sobre Escritura, sobre detalhes, não. É sobre Jesus. Quem é Jesus para você? Aí eu vejo pessoas dizer: foi quem me curou. Irmão, é bem assim. Aí pergunta sobre o encontro com Deus, sobre a pessoa nascida de Deus. Sabe o que ela fala? Irmão, eu estava com câncer, eu estava com tuberculose, eu estava aleijado, eu estava assim, Deus me curou. Deus fez um favor de curar. Deus curou até pessoas que não eram crente, que era ímpio, incircunciso. Mas o milagre do novo nascimento, do conhecimento, do encontro com Deus aconteceu? Sabe por que não aconteceu? Porque não conheceram o Senhor das Escrituras. Vamos lá. Lá em João 1, quando a gente lê lá, depois lá no versículo 29 em diante, quando João anuncia que Jesus era o Cordeiro de Deus que veio tirar o pecado do mundo, aí André, ele sai correndo e diz: mestre, onde o senhor está ficando? Aí eles vão lá com Jesus. Jesus, vem comigo. Passa a tarde com quem? Com Jesus. E lá com Jesus eles aprendem que Jesus de fato é o Messias. Aí ele vai lá depois e busca Pedro e diz: quem? Achamos o... Aí traz Pedro para conhecer quem? Ele podia dizer: eu encontrei o Messias. Não, ele busca Pedro para ir até quem? Conhecer pessoalmente. Ter um encontro com ele pessoalmente, para não ficar só no achismo. Não, bora lá conhecer ele. Aí Pedro conhece Jesus e Jesus diz para ele: tu não vai ser mais, tu agora é pedra, sobre ti edificarei a minha igreja. As pessoas não vão entender, só ele vai entender. Aí depois Natanael está lá, Jesus chama e ele tem um encontro com quem? Com todas as pessoas que foram discípulos de Jesus, teve um encontro com Jesus. Até Paulo, que veio depois, a caminho de Damasco, Jesus vem e aparece para ele pessoalmente, se apresenta. Mas Paulo não era um teólogo, não era um leitor da Bíblia, não foi criado aos pés de Gamaliel, cheio de conhecimento. E por que Jesus precisou aparecer para ele e dizer: sou eu quem tu persegues? Porque ele lia e não sabia quem era. Por que perseguia? Teu Senhor, agora tu sabe que sou eu. Porque Jesus apareceu para quem? Mas ele lendo não entendia. Com ouvidos ouvireis, com os olhos vereis, mas não entenderão. Não vai entender porque precisa de quem conduza. As pessoas estão ignorando o ministério de Cristo através da palavra. Por isso que a igreja é menina, por isso que a igreja está sofrendo, por isso que a igreja está decadente. Por isso que a igreja está, porque não tem propósito. O propósito da igreja é aprender mais sobre o seu Senhor. E só quem apresenta as Escrituras e com instrução. Por que Paulo instruiu a Timóteo, instruiu a Tito? Só precisava ser batizado no Espírito Santo e pronto. Não, Paulo escreve várias cartas para esses homens. Para quê? Para instruir eles a respeito de quem eles serviam. Tu porém, Timóteo, tu porém faz assim. Instrução, para ele entender o que estava lendo.
Entende tu que lê, meu filho? Entende tu quem é Jesus? Igreja sem propósito é uma igreja fadada ao fracasso. Igreja sem propósito é uma igreja que vai ser tragada pelo leão que ruge. Igreja sem propósito é uma igreja ansiosa, igual a Marta, ansiosa. Maria escolheu a melhor parte, sentou para aprender com Jesus. Sabe o que eu vejo hoje? A igreja sem propósito não quer escola bíblica, a igreja sem propósito não quer ser ensinada, a igreja sem propósito, ela quer só emoção. O eunuco ia todo ano para a festa de Jerusalém para poder viver a emoção da festa. Mas Deus viu que no coração dele havia um desejo. Aí Deus, ó Filipe, vai lá que eu vou te apresentar. Vou me apresentar para ele através das escrituras. A Bíblia diz que, volta para Atos lá, capítulo 8. Volta para Atos. Vamos lá. Versículo 31 diz assim. Ele diz, o senhor entende o que está lendo? Versículo 31. Como posso entender se ninguém me explica? Respondeu o funcionário. Então convidou Filipe para subir e sentar-se com ele na carruagem. A parte das escrituras sagradas que o funcionário estava lendo era esta: ele era como um cordeiro que é levado para ser morto. Era como uma ovelha que fica muda quando cortam a sua lã. Ele não disse nada, foi humilhado e foram injustos com ele. Ninguém poderá falar a respeito da descendente dele, já que a sua vida na terra chegou ao fim. O funcionário perguntou a Filipe: por favor, me explique uma coisa, de quem é que o profeta está falando isso? Ô Filipe, por favor, meu filho, me explica de quem o profeta está falando. Ele leu para o eunuco quem? As escrituras, não foi isso? Mas ele disse, de quem o profeta está falando? Me explica aí, me explique uma coisa. Eu não estou entendendo ainda. Eu não consigo entender, eu leio, releio, mas não consigo entender. Me explique de quem é que ele está falando. Quem é essa pessoa aí que está dizendo isso? Ele vai dizer assim: é dele mesmo ou é de outro? Então, começando com aquela parte das escrituras, Filipe anunciou ao funcionário a boa notícia a respeito de quem? De Jesus. Enquanto estava viajando, chegaram a um lugar onde havia o quê? Água. Então o funcionário disse: veja, aqui tem água, será que eu não posso ser batizado? Filipe respondeu: se o Senhor crer de todo o coração, é claro que pode. É claro que peraí. Esse homem já era rico, esse homem já era prestigiado, esse homem era um cara de alto escalão, esse homem tinha servo, andava de carruagem. Mas esse homem faltava uma coisa na vida dele: faltava ser salvo. O que é que diz lá em Marcos? Quem crê e for batizado será salvo. Filipe diz: é lícito se tu crê. Qual era o propósito de Deus na vida desse homem? Era salvar ele, não era isso? Eis ali a água. Depois que ele entendeu sobre Jesus, ele diz assim: tá, agora eu quero essa salvação, eu quero ser salvo. Como é que eu faço? Ali a água, ali me batiza logo. Eu não quero perder tempo. Por quê? Porque foi revelado para ele quem era de fato o Senhor das Escrituras, irmãos. Mas foi revelado porque Filipe chegou lá, sambou, rodou, falou lá em inglês, não, disse, eis que te digo, não, ele explicou as Escrituras, ele anunciou as boas novas a respeito do reino de Deus, anunciou a ele quem Jesus, o que Jesus veio fazer na terra. Ele foi levado para o matadouro, ele foi sacrificado como ovelha muda lá
para salvar todos nós, o Cordeiro de Deus que veio tirar o seu pecado, o meu pecado. E ele aprendeu ali que ele era um pecador que precisava ser lavado e remido. E as pessoas estão na igreja sem a consciência, sem propósito, que precisam ser lavados e remidos pelo sangue de Jesus. Precisam. Fica dentro da igreja e não sabe nem o que é salvação, não sabe o que é ser lavado e remido. Não sabe, está todo mundo indo para o inferno e aí pensando que está indo para o céu. Porque quem não nascer de novo não pode entrar no reino de Deus. Jesus disse a Nicodemos: é necessário vos nascer de novo. É necessário ter um encontro comigo. É necessário ser nascido do Espírito. Senão não vai. As pessoas estão pensando que ficar ali na igreja, só lá, ó, brincando, pega a Bíblia, olha, no outro dia larga lá, não lembra nem o que foi pregado, não sabe nem o que foi dito, e vai ser salvo. Jesus vai chegar no dia, vem meu filho, vem. Sem santificação ninguém pode ver a Deus. Vamos parar de brincar de crente. Vamos parar de brincar de crente. Milena disse na pregação: mente vazia, oficina dor. Se a gente estiver com as escrituras aqui, ó, meditando de dia, ó, o diabo não entra. Vou terminar. Vamos lá. Filipe respondeu: se o senhor crê de todo o coração, é claro que pode. E o funcionário disse: sim, eu creio que Jesus é o Filho. Ele agora já sabe até o nome de Jesus e que ele é Filho de Deus. Foi instruído. E diz assim: e ele mandou parar a carruagem, os dois entraram na água e Filipe o batizou ali. Quando eles estavam saindo da água, o Espírito Santo do Senhor levou Filipe embora, e o funcionário não viu mais Filipe, porém continuou a sua viagem cheio de... Você sabe por que tem um cara de crente triste? Vazio. Crente que não tá, que nada tá bom para ele. Deus dá tudo, Deus faz tudo, e a pessoa não sabe o que Deus está fazendo. Sabe por quê? Não sabe? Porque não conhece o Senhor que o abençoa. Não conhece. É como aquela pessoa que precisa dar comida e alguém diz assim, ó, vai lá dar comida a ele, mas não diz que foi ou não. Todo dia aparece a cesta lá, o pão, e a pessoa, quem foi que trouxe, que botou aqui? Nunca sabe. Mas se a pessoa ficar na porta esperando para ver quem bota, ficar de olho, ficar ligado, rapaz, é o Senhor que está me abençoando, deixa eu te conhecer, entra na minha casa aqui, entra aqui, você tem me ajudado tanto, mas entra aqui, eu quero conhecer o Senhor, eu quero retribuir o que o Senhor tem feito por mim, eu quero poder, ter uma comunhão contigo, o Senhor tem me abençoado sem eu fazer nada, eu quero te dar algo em troca, eu não quero só ficar recebendo, eu quero ser seu amigo, eu quero estar junto do Senhor. Está cheio de gente assim, que não tem essa possibilidade. E aí vai dizer assim, ele ficou cheio de alegria a viagem dele. E de repente Filipe se encontrou na cidade de Azoto e seguiu viagem anunciando o evangelho por toda a cidade até chegar a Cesareia. Qual era a missão de Filipe? Ensinar. Qual é a missão do pastor? Ensinar. Qual é a missão dos mestres? Ensinar. E por que tem que ensinar? Porque tem pessoas que precisam aprender, porque sozinho não aprende. Enquanto a igreja estiver vazia, com pessoas dentro de casa, com pessoas na internet, com pessoas nas igrejas rodando e pulando, a igreja vai ser o que é hoje. Menina, não é madura. Porque crente sem propósito é crente fadado ao fracasso. Crente sem propósito. Eu sempre soube onde eu quis chegar dentro da igreja. Desde o dia que eu pisei o pé na igreja, eu sempre tive o meu propósito. Eu sempre soube onde eu quis chegar. Sempre soube onde eu quis chegar. Quando eu falo do meu casamento, todo dia eu digo, falavam para mim, larga, abandona. Eu digo, não, o Deus que eu sirvo não vai deixar acontecer isso, eu não aceito isso. Ele me chamou para poder ser feliz, cheio de alegria, e eu vou ser. E eu sou.
Sabe por quê, irmãos? Porque eu prego um Deus que eu conheço. Eu prego um Deus que eu conheço. Perguntaram quantas vezes eu leio a Bíblia, pastor? 4 vezes. Estou indo para a 5ª vez. Quantas vezes o senhor teve encontro com Deus? Todo dia, quando eu pego a Bíblia para ler, eu tenho encontro com Jesus. Toda vez que eu abro as Escrituras, eu tenho encontro com Jesus. Ele fala comigo aqui. Hebreus capítulo 1. Antigamente Deus falou aos pais pelos profetas. Ou seja, profecia, por sonho, por visão. Mas hoje nos falou através do Filho, o qual constituiu o herdeiro de todas as coisas. Quer conhecer Jesus? Persevere na doutrina dos apóstolos. Fale assim, como posso entender se ninguém me explica? Faça o que Eunuco fez. Ele poderia deixar Filipe embora. Venha, sobe aqui, eu quero aprender. Me ensina de quem as Escrituras estão falando. Ô pastor, o senhor me ensina de quem a Escritura está falando? O senhor me ensina? A gente vai estar aqui para isso Deus me chamou. Para orientar a igreja. E é o que eu estou fazendo hoje aqui. É o que eu estou fazendo hoje aqui. Orientando a igreja. Quem tem ouvidos, ouça. Continue. Você que está em casa, continue. Continue fazendo o que você faz. Continue assistindo live. Continue assistindo vídeo de YouTube. Continue sendo crente dentro de casa. Que você não vai conhecer Jesus nunca. Continue. Aí eu vejo gente dizer assim. Já vi um bocado de gente formando comunidade dentro de casa, né? Comunidadezinha dentro de casa, para estudar a Bíblia junto. Cego guiando cego. Aí quando eu pego essas pessoas que dizem que estão ensinando Bíblia, quando eu converso com elas, meu Deus, eu busco entendimento, e quando eu converso com meus pastores, eu aprendo mais ainda, imagine. Aí a gente chega na aula na quinta-feira, não tem ninguém. Ninguém se interessa com aprender, poucas pessoas se interessam. Para instruir a igreja. Os instruídos vão ensinar. E os que não são instruídos, que não querem ser instruídos, vão padecer. Quem é professor sabe, o aluno que estuda no final do ano passa. E o que não estuda repete. E aí vai ficando velho, grandão na sala dos pequenos. Grandão na sala 2. Aí começa a ficar com vergonha e abandona o quê? A igreja é a mesma coisa. Começa a ficar grandão, velho da igreja, na classe dos pequenos. Aí começa a passar vergonha e aí larga Jesus. Sai embora. Na igreja é assim. Não estuda, não quer aprender. Aí começa a ficar... Aí vem, as pessoas vão crescendo e a pessoa lá naquela mesma situação. Aí... velho na igreja, na classe dos pequenos, dos que estão chegando. E aí o que acontece? Aí chega um dia, começa a ficar com vergonha. Por quê? Porque se acha incapaz de acompanhar a multidão. Aí acaba fazendo o quê? Se isola, se larga e acaba voltando para o mundão. É desse jeito. Então bora levantar a cabeça e ter propósito. Porque o propósito de Deus é salvar. Entende tu o que está lendo? Amém? Embora ficar de pé. Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Eu queria que você hoje não orasse por ninguém, não. Agradecesse pelo seu parente. Agradecesse pela sua casa. Falei com o irmão. Todo dia morre um jovem. Mataram um menino de 14 anos. Mais um. Aí tem gente que tem filhos
que são honestos, não estão envolvidos em droga, só porque não está na igreja, aí começa, joga cada pedrada. Não. Seja feliz porque o menino já é direito. Eu agradeço a Deus todo dia porque eu nunca tive que ir na delegacia com meus filhos. Nunca tive que buscar meu filho na quebrada. Nunca. Graças a Deus. Salvação individual. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós te agradecemos, Deus, por nossa casa. Nós te agradecemos, Senhor, por cada ente querido, Senhor. Cada pessoa, meu Pai, do nosso meio. Ah, meu Deus, tem pessoas que são problemáticas, mas mesmo assim, Senhor, se eles não fossem problemáticos, a gente não estava aqui, não. A gente não estava aqui, Senhor. A gente não estava aqui orando por eles. A gente nem, eu acho que nem crente a gente era. Oh, meu Deus, eu te agradeço pelo aquele que me dá trabalho. Eu te agradeço pelo aquele, Senhor, que me aborrece. Eu te agradeço, Senhor, pelo aquele, Senhor, que está indo para o caminho errado, porque eu oro por ele todos os dias. É um incentivo, Senhor, para que eu possa orar. Meu Deus, eu te agradeço, Pai, pela vida que o Senhor me deu. Eu te agradeço pela vida da tua igreja. Eu te agradeço pela vida de cada um que aqui se encontra, do menor ao maior, do mais fraco ao mais forte. Eu te agradeço, Senhor, porque o meu amor é o mesmo. O Senhor tem, Senhor, me dado forças. Tu sabes que eu não sou perfeito, Pai, mas uma coisa eu aprendi contigo, Senhor. Ah, meu Deus, que o teu fardo, Senhor, é leve e suave. E o Senhor diz: aprendei comigo. É o Senhor que quer ensinar. O Senhor é o bom pastor. É o Senhor que nos ensina. É o Senhor que nos mostra. É o Senhor que nos conduz. É o Senhor que nos exorta quando precisamos. Bate quando a gente precisa apanhar, meu Pai. E abraça quando precisamos de abraço. É o Senhor que nos honra. É o Senhor, Pai, que faz as coisas acontecerem. Ah, meu Deus. Aquele homem estava indo a Jerusalém todo ano, e na volta o Senhor ouviu, meu Pai, o coração dele que clamava por conhecimento. O Senhor diz: meu povo sofre por falta de conhecimento. Aquele homem queria conhecer. Ele estava em busca de aprender, mas não tinha mestre, não tinha quem ensinasse. Filipe aparece e apresenta a ele, ó Deus, o Senhor das Escrituras. Ele só precisava aprender isso. E o Senhor levou ele para a terra dele, sabendo quem era o Senhor das Escrituras. Deus, eu te agradeço porque o Senhor se revelou a mim, e o Senhor se revelou ao teu povo, nos mostrando quem é o Senhor de fato e de verdade. Eu te agradeço, Deus, porque o Senhor me salvou, me tirou do mar de lama e me colocou, Senhor, no reino do Filho do seu amor. Se o Senhor não me desse nada nessa terra, mas meu nome permanecesse escrito no livro da vida, ah, Senhor, eu estaria te agradecendo do mesmo jeito, porque nós te adoramos não pelo que o Senhor faz, mas pelo que o Senhor é. O Deus que foi capaz de sacrificar o próprio Filho por amor de miseráveis como nós, infelizes como a gente, pecadores como a gente. O Senhor trocou um tesouro por um bocado de porcaria. O Senhor trocou o teu bem mais precioso por um bocado de latão, de lixo que somos nós. Oh Senhor, eu digo para o Senhor, eu não trocaria, mas o Senhor fez, porque o teu amor é infinito, a tua misericórdia é eterna, meu Pai. Nós te agradecemos, Senhor, pela tua misericórdia, pelo teu perdão. Ah, meu Pai, pela a tua benevolência sobre a nossa vida e a vida da nossa família. Te agradecemos porque o Senhor, meu Pai, tem sido o nosso Deus, o nosso protetor, o nosso amor, a razão da nossa alegria, meu Deus. Nós te agradecemos. Te agradeço por este culto. Desde já, Senhor, eu te agradeço por todas as coisas. E em forma de agradecimento, nós vamos te adorar, te louvar, te oferecer a nossa canção de amor. Toma, Senhor, esse presente que nós te damos, ó Deus, do nosso jeito, mas te damos.
e que o teu amor possa permanecer em nosso coração, e que nós venhamos entender o que lemos, em nome do Senhor Jesus. Que o amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus e a consolação do Espírito Santo esteja sobre todos vocês. E depois do louvor, a igreja está dispensada em nome de Jesus.